Educação transforma? Sou mestre em educação, mas tem muita coisa por trás disso. Quer saber? Vamos lá. Na minha infância, eu era inconstante. Inteligente eu tenho certeza que eu era, mas eu era inconstante. Ora eu era um cara inteligente, disciplinado, concentrado, focado e tirava ótimas notas, a ponto de, na época ia até o sexto ano, ensino chamado primário na época. Ia até o sexto ano. Seria o Fundamental 1 de hoje. Eu fui tão bem no quarto ano que a professora pegou eu e mais 2 ou 3 alunos e falou: vocês podem ir pular para o sexto ano. E a gente pulou para o sexto ano. Festa total. Cheguei em casa como o melhor aluno da turma. E eu era o melhor aluno da turma. Entendeu? E, sexto ano, acabei o sexto ano, fui para o antigo ginásio, que seria hoje o Fundamental 2, né? Fui para o antigo ginásio. Aí era o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano ginasial. Eram 4 anos de ginásio. E lá fui eu, estudando, mas juntei com uma turma que era da pesada e comecei a zoar o plantão na sala de aula. Prestava pouco atenção na aula, me interessava pouco por estudar, pelas matérias, e comecei a ficar queimado, tanto com a inspeção, os inspetores de alunos, quanto com alguns professores. E tinha uma professora de história, Dilma, o nome dela. Lembra de Dilma Rousseff? Que ela era estranha, ela não era solícita, não era, dinâmica, e fechada, e disciplinadora. Então, eu, gostando de história, que eu sou muito bom em história, tá? Eu cagava para a aula dela, aí fui, na época, para a segunda época, final do ano. Passei bem em todas as disciplinas, menos na dela. Por causa de meio ponto, gente. Meio ponto. Aí eu fiz chamava segunda época, que agora é recuperação, né? E depois virou recuperação, agora até mudou de nome. Mas vamos lá. E por causa de meio ponto, ela me reprovou. Meio ponto. Mesmo assim, eu tinha certeza que eu fui bem na prova dela. Eu acho que ela tirou uns pontos ali por disciplina. Então ela estava no direito dela, não sei se era o direito. Que naquela época, né? Era os anos da ditadura, né, gente? Então era uma coisa muito, muito difícil, muito complicada. E a disciplina naquela época era tudo, né? Disciplina. Mas eu era um bom aluno. Mas tudo bem. Os erros foram meus e eu paguei o preço. Repeti, né, o primeiro ano ginasial. Aí cheguei no ano de repetição, fomos para uma turma só de repetentes. O que era ruim ficou pior. Imagina só quem não prestava. E na turma era tal de um apelidar o outro, que apelidava o outro, que apelidava o outro, que apelidava o outro. E era confusão do caramba. Aí nesse ano, o bicho pegou, foi na matemática. Tu vê, história mudou para matemática. E a gente cagava e andava, que a professora era lerda, lesada, e a gente zoava o plantão. E eu só sentava com a turma de trás, era bolinha de papel, era tudo que não prestava. Fui bem até determinado momento, né? Só que a matemática estava no vermelho, reprovado de novo. Repeti 2 vezes o primeiro ginasial. Repeti, né? Que seria hoje a 5ª série. Repeti 2 vezes. Aí, aquilo, minha mãe, e era escola pública,
Aquilo minha mãe ficou revoltada, me tirou da escola pública e me botou na escola particular. Minha escola particular. E mudou tudo, que me jogou para um supletivo à noite, para eu recuperar o que eu tinha perdido. Mas ali que as coisas começaram a andar. Eu já menos criança, mais adolescente, né? Já sentindo que eu estava sendo culpado dos meus próprios erros, fui me reajustando. E nessa escola particular, as matérias eram quase as mesmas que eu estudava, eu estava tirando de letra. E concentrado, então, mais de letra ainda. Então, eu tirava notão em tudo. Inclusive, nas provas, eu dava cola para meus colegas, fazendo a prova deles. Eu fazia a minha rapidinho, dá tua aí. Era o rei da cola. Eu não tirava cola, eu dava cola. Desse jeito. E lá vai eu, pá. Cheguei no ensino médio. Depois de tantos erros, consegui, em 2 anos, né, chegar no ensino médio, que era supletivo. Então era, vamos dizer, 1º e 2º ano, 3º e 4º ano. Em 2 anos eu concluí, fui para o ensino médio. No ensino médio, me botaram numa turma de contabilidade. Lá era ou eletrônica ou contabilidade. Aí me botaram numa turma de contabilidade. Aí, porra, contabilidade, 2º grau. Era o antigo, né, 2º grau, ensino médio. Não gostei. Falei, não, pô. Vi que a de eletrônica teria mais a ver comigo, até porque eu gostava dessas coisas de inventar, de consertar. Fui para eletrônica, de cara, uma prova de inglês. E na contabilidade não tinha inglês. Moral da história, primeira prova, de cara, sem estudar, 3,5. De novo, pintou a marra daquele adolescente. E cheguei para a professora e falei, olha, professora, eu tirei 3,5 porque eu não tive aula com a senhora. Eu era da contabilidade, cheguei aqui já fazendo prova. Mas se eu tirar menos de 9 na próxima prova, a senhora pode me dar 0. Olha que doideira. Como é que eu vou me jogar no fogo, eu mesmo me jogar num fogo desse? Moral da história? Chegou a prova de inglês, a próxima prova. Lógico, a partir dali eu falei, agora que eu me desafiei e vou tirar 10. Gente, não tirei 9, não tirei 10, tirei 9,5. Vitória! Caraca, rapaz, que bom. E a partir dali eu falei, pô, cara, eu posso me desafiar, eu posso ser melhor do que eu tô sendo. Concluí esse 2º grau com excelência, e parti para trabalhar. Falei, não, agora já estou chegando à maioridade, aquela coisa toda. Meu pai tinha uma autoescola e fui trabalhar com meu pai na autoescola. Daqui a pouco já virei instrutor de autoescola, depois virei diretor, depois do meu pai, agora vou me aposentar. Alguém quer comprar a escola? Aí eu já tinha passado para o concurso público da rede ferroviária, já tinha um dinheiro como ferroviário, ganhando bem, eletricista. Eu tinha feito Senai, fiz Senai, eletricidade. Passei bem na prova e falei, pai, eu compro a escola do senhor. Eu tinha um carro, falei, eu vou vender esse carro, vou pegar um dinheiro no banco emprestado e vou dar minha parte para o senhor. Comprei a autoescola do meu pai. Tinha 2 irmãos que trabalhavam, eram 2 autoescolas, uma no Lins e outra na Penha. Aí falei com 2 irmãos, vocês dão a metade, que a gente fica com as 2 e a gente dá um jeito. Mas vocês vão pagar a metade de uma, que uma aqui eu vou comprar sozinha, que é essa da Penha. E comprei sozinho, e eles compraram os 2 meio lá do Lins, que era perto do Meia, que é perto do Meia. E ficamos trabalhando. Um dos irmãos ficou comigo na Penha, que lá na Penha era mais movimento, muito movimento. Ganhei muito dinheiro mesmo. E fui um cara exitoso. Mas não pensei jamais em fazer faculdade. Falei,
tá bom pra caramba, tá bom pra caramba, tá bom pra caramba. Muito tempo depois, né? Por causa de problemas amorosos. Depois eu vou contar, que senão já estourou já o tempo.